final do filme, o rei termina com uma sensação de vitória absoluta para a Inglaterra. Mas a história real conta uma versão bem diferente. Foi, na verdade, o início de uma queda catastrófica. Como a própria Catarina disse, isso tudo foi apenas uma pausa temporária. No final de O Rei, vemos Henrique V consolidando a sua vitória com o Tratado de Troyes, onde Carlos VII, o Delfim, é oficialmente deserdado e humilhado, e o trono da França passa agora para o inglês. Pois bem, o que poucos sabem é que a verdadeira história de Carlos VII, esse aí, é uma das maiores reviravoltas da história e que clama por uma continuação digna deste trabalho da Netflix. O que o filme não mostra é que 2 anos após a sua vitória, Henrique V morre de disenteria, deixando apenas um bebê de 9 meses que foi incapaz de manter os acordos do Tratado de Troyes, e com isso, Carlos VII começa a sua jogada reclamando o trono da França. De certa forma, ele não era muito diferente de seu rival, pois Henrique, no começo do filme, também é um herdeiro sem aparente potencial, pois ele só queria saber de beber e transar, e não tinha aquela perspectiva de líder que sabia governar e liderar, sendo essa a principal trama do filme. Um garoto que passa por uma jornada de amadurecimento bem tortuosa em um ambiente cercado de medo, desconfiança e manipulação. E aí que vemos que esses dois, na verdade, são 2 lados da mesma moeda. Ambos tiveram um mau relacionamento com os pais, irmãs ativas na política, foram subestimados por serem jovens e eram herdeiros improváveis. Porém, no filme, enquanto Hal encarava o trono com maior maturidade, visão estratégica e pacifista, o Delfim era um mimado, agressivo e sem noção da realidade que só o atingiu quando perdeu o trono. E aí que viria a transformação numa sequência onde ele iria amadurecer ao perder o trono, enquanto Hal amadureceu ao receber um trono. Outro argumento favorável por uma continuação é que esse Delfim do filme é aquele por quem Joana d'Arc lutou e morreu, sendo essa uma trama interessante para a sequência se abordar, a relação essencial entre os dois. E a ironia é que, apesar de uma mulher não poder governar a França, esse rei só foi longe por causa dela e de outras 3 mulheres. A primeira é Maria de Anjou, a sua esposa e rainha, que atuou como regente diversas vezes e foi muito competente, e Yolanda de Aragão, sua sogra, que lhe deu e financiou o apoio militar, e sua amante, Agnes Sorel, que foi bem famosa e polêmica na história, que foi sua constante conselheira, que influenciava muito suas decisões, e por isso também foi a principal razão pela qual ele se cercou de pessoas mais competentes, sendo a outra metade da razão pela qual ele ganhou o apelido de bem servido. No filme, inspirado na peça de Shakespeare, Henrique ascende por meio da espada com uma personalidade disciplinada e focada e que passa a reconhecer o real valor da verdade, pura verdade, como uma valiosa e rara moeda neste meio. Enquanto numa desejada sequência, Carlos VII ascenderia ao trono por meio da astúcia, ao reconhecer a importância da diplomacia e de se cercar de pessoas capacitadas e não de berço nobre, como foi o caso de Joana e Jacques Coeur, que foi o seu banqueiro, que praticamente enriqueceu ele e o país. Porém, a sua insegurança e prepotência seria o ponto de divisão que em breve o iria separar de seus aliados. No filme, Robert Pattinson desempenhou o papel de modo eficaz no rei, principalmente imitando o sotaque francês, e isso é difícil sem passar vergonha. Por isso, numa sequência, ele precisa ser o protagonista. Eu só espero que para quem realmente deseja fazer uma sequência de série ou filme, não repita o mesmo erro de outras séries em relação à mudança de protagonista. E aí, o que vocês acham? Esse filme, na verdade, vale a pena ter uma série ou filme? Deixe aí nos comentários se você concorda que esse filme merece uma continuação e que deve ser estrelada pelo Robert Pattinson.